Graças a Deus, prezados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Por conta de um probleminha técnico, nós dividimos a aula em duas partes. Então, na parte anterior, nós comentamos sobre o primeiro tópico da lição, um homem de caráter irretocável. Nós estamos falando de Jó, e a lição de hoje, a lição de número 2, nós vamos aprender quem era Jó e as suas relevantes lições de vida. Muito bem. No primeiro tópico, um homem de caráter irretocável, nós falamos sobre o fato de Jó ser íntegro, sincero. Nós falamos no segundo subtópico sobre a retidão de Jó. E no terceiro subtópico desse primeiro ponto, nós falamos sobre o temor de Jó, temente a Deus e que desviava-se do mal. Se você não acompanhou a primeira aula, Adelício Alves, siga aí e acompanhe a primeira e importante parte dessa aula de número 2. Muito bem, ainda ou concluindo aqui o terceiro subtópico, temente a Deus. A Bíblia diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor de Deus. Então, quando a pessoa tem temor a Deus, logo ele se afasta do mal. Vive a conduta que Jó viveu, integridade, sinceridade, retidão, desvia-se do mal. Tudo isso só é possível quando existe o temor a Deus. Quando a pessoa não teme a Deus, ele vive uma vida por viver, tudo é relativo. Temer a quem? Né? Então o homem acaba sendo o seu próprio centro, e nesse sentido é como se não tivesse ninguém para prestar conta. E nós falamos na lição anterior que não se trata de prestar conta, mas aquilo que Deus prescreve para nós, ok? É importante para a nossa própria vida. Nesse sentido, não somos dominados, não somos alienados aos vícios, pelo contrário, liberto deles. Como disse Paulo, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então mostra um homem interior, com equilíbrio, capaz de estar diante de todas as coisas e poder tranquilamente fazer opção sem ser dominado. Então, quando se é dominado por um determinado vício ou prática que não atende aos princípios e aos valores segundo Deus, logo a pessoa é alienada, é escrava dos vícios, ainda que ele pense no seu coração, sou livre, faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Não, às vezes a pessoa está subordinada a esse jugo, conforme nós já falamos em Romanos 8, essa sujeição de onde vem e por que procede, ok? Muito bem, vamos ao segundo tópico da lição. Portanto, segundo tópico da lição, agora um homem sábio e próspero. Então, Jó, um homem sábio e próspero. Observamos no capítulo de número 29 e versículo 21, que as pessoas iam até Jó para aprender dele sabedoria, para ver o seu conhecimento e, sobretudo, para ter conselhos de Jó. Então Jó era uma grande enciclopédia, uma universidade, se é que podemos assim dizer, entre aspas, ambulante. Era um homem sábio. E além de sábio, ele era próspero, né? Diferente da nossa realidade hoje. As pessoas às vezes têm muito conhecimento, mas sem sabedoria. Conhecimento, informações, que não quer dizer sabedoria, que não quer dizer discernimento, que não quer dizer entendimento. Basta ver os próprios conselhos de instituições de ensino, né, que não pratica ciência, que não tem o viver científico, mas que procuram aparelhar, empoderar pessoas ideologicamente, e você vai ver manifestações diversas ali, muitas das vezes até ativismo político, mas não o praticar ciência.
e falaríamos ainda dessas enxurradas de informações, que na verdade são mais desinformações. Falaríamos ainda, você, professor, poderá levar para a sala de aula as questões das mídias diversas, as redes sociais, quantas informações, mas pouco conhecimento, né? Ou melhor, pouco discernimento, pouca sabedoria, né? Tem uma discussão recente na sociedade acerca da educação especial e eu olhei até com certa tristeza esse debate. Pessoas que nem pedagogos são, né? Que nunca entraram dentro de uma sala de aula e discutindo sobre a educação especial e cometendo verdadeiras aberrações. Eu posso me lembrar nesse momento, tive o privilégio, oportunidade de ministrar, ou melhor, de lecionar uma vez, há alguns meses, para uma escola, para uma sala especial, né? Tínhamos ali uma professora, uma psicopedagoga, e ela precisou tirar licença. E eu me lembro que os alunos foram repartidos, 2, 3, em várias classes, e sinceramente houve um grande transtorno, né? Qual foi o transtorno? Os professores, de modo geral, claro, não estavam habilitados ou preparados para lidar com aquela situação. Os alunos conviviam bem com os alunos especiais, mas não do ponto de vista do processo ensino-aprendizado. Ou seja, o currículo, a natureza, os métodos, o modo de ensino, né? A predisposição para o aprendizado, o preparo são diferentes. E aí a gente vê alguns pseudos pedagogos dizendo que estaria regredindo, uma vez que não haveria sociabilização. Ora, essa interatividade entre os alunos, essa socialização pode perfeitamente ser colocada como proposta, né, para essas classes especiais, sem contudo que elas estejam, né, juntas aprendendo, porque são aptidões diferenciadas. E eu me lembro que foi necessário tomar uma decisão e eles voltaram para a classe, mesmo sem a professora, e coube a mim a oportunidade de lecionar ali alguns meses e foi uma experiência extraordinária, ok? E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque é um desafio, requer estrutura diferenciada, professores diferenciados, especialistas, tem implicação de saúde, tem todo um desdobramento no bojo, né? Em todo esse bojo de acontecimento, e às vezes a gente vê as pessoas falarem pelo simples fato de falar. É porque conheço a pedagoga que cuidou desse projeto, uma pessoa extraordinária, que ama a educação, que vive a educação, que respira a educação, que junto com outros conduziram, né, esse importante trabalho, mas tudo hoje fica polarizado, polemizado, né, e só para dizer que, à luz do que lemos de Jó, havia não apenas informações. Hoje nós vivemos no mundo da grande discussão, né? Nós vivemos um período parecido com o sofisma, lá na Grécia Antiga, onde não existia certo e nem errado, mas a melhor argumentação era a que prevalecia. A guerra de narrativas, faltando, portanto, integridade, sinceridade, verdade. Eu acho que tudo isso resume em uma única coisa. Nós temos a pior educação do planeta. E se temos a pior educação do planeta, se faz necessário refletir sobre isso e entender que, então, os métodos usados até aqui, a grade curricular que seja, né, as fontes de onde se beberam não estão certas, não estão boas, se faz necessário mudar a direção verdadeiramente da educação. Então eu falo isso porque estamos diante de uma sociedade doente, que se faz necessário fazer um diagnóstico e oferecer a cura
e tomar essas decisões, ok? Então, em Jó, nós encontramos que não havia ali apenas informações, mas muito conhecimento, muita sabedoria de vida, muita ciência, ok? Bem, poderíamos fazer uma provocação, professor, faça uma provocação na sala de aula com seus alunos acerca desse contexto atual, sem polemizar, sem partidarizar, mas procura colher algumas coisas, né? E também com relação à igreja, né? A igreja ensina, tem departamento de ensino, tem escola, falta, seria importante, né? Por que não debruçarmos sobre essas discussões, né? Na nossa igreja, a gente ouve, falando da nossa igreja assim de modo geral, não especificamente a minha denominação ou a minha congregação, mas a igreja evangélica como um todo. É muito comum a gente ver coloridos, guloseimas, né? Não que essas coisas não devam existir, mas nós não temos uma preocupação com a introdução de princípios. Por que não dizer histórias da arca, né? Mas tudo de modo aleatório, sem extrair princípios? Quantas vezes não vimos, né? Não vemos professores narrar a história de Davi com Golias, e Davi pegou a espada e arrancou o pescoço do gigante. E será que é uma leitura, será que é uma história apropriada para a criança? Claro, pode ser aplicada, pode ser falada, mas como contextualizar, como extrair princípios, como minimizar a questão da violência, já que estava ali em um outro contexto absolutamente diferente, né? Então, se a criança não tem a maturidade de absorver isso, que estaremos, ou que estaríamos despertando, né, nesse ser? Todo aprendizado requer prontidão de quem aprende. Então nós precisamos, acima de tudo, ter essa habilidade de extrair princípios, de preocupar com os princípios e mostrar, sobretudo, nas nossas mensagens, algo cristocêntrico, ok? Muito bem. O segundo subtópico desse segundo assunto, segundo tópico, o segundo subtópico, um homem próspero. Jó era um homem próspero. Qual é o conceito de prosperidade? As pessoas pensam que prosperidade é adquirir riqueza, ter posse. Não necessariamente isso. Muitos podem até ter riqueza, né? Sem contudo ter prosperidade. Jó era próspero porque ele tinha uma família abençoada, filho e filhas, em um contexto em que ter filhos era bênção, era prosperidade. Não que hoje não deixa de ser, mas digo que naquele contexto, quanto mais filho, mais abençoado era e mais próspero era pela quantidade de filhos. E Jó tinha filhos e filhas, ok? É nesse sentido. Muito bem, Jó era próspero porque essa família estava em harmonia, sim. Diferente do que muitos dizem, que os filhos de Jó iam para a balada e faziam festa e pecavam. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles revezavam nenhum banquete ou nenhuma confraternização, o que à luz do texto bíblico expressa comunhão e alegria. Não fala que Jó convidava outras pessoas ou estranhos, ou que havia bebedices, não. Fala que entre os irmãos revezavam-se. Pode ser no aniversário, não é isso também que o texto está dizendo, mas eles tinham o hábito de dar um churrasco, hoje na nossa linguagem,